Esses dias, uma paciente minha no consultório de nutrição clínica se queixou de um cansaço e uma exaustão de forma contínua. Ela também estava se sentindo letárgica. E mesmo depois de dormir o número de horas que achava suficiente, ela acordava cansada e indisposta. Até suspeitou que estivesse com sintomas depressivos. Além disso, ela relatou fraqueza muscular, dificuldade de fazer esforço ou atividade física e respiração curta. Ela até parou de frequentar a academia. Com a avaliação dos exames de sangue dela, ficou claro que se tratava de um caso de anemia. A anemia ocorre quando tem uma redução do número de hemoglobinas ou de células vermelhas do sangue. Como os glóbulos vermelhos transportam oxigênio para os tecidos através da hemoglobina, uma redução da quantidade dessa proteína transportadora de oxigênio faz com que o organismo não consiga obter energia para suas funções habituais de forma apropriada. O resultado disso é que a pessoa fica com muitos sintomas de cansaço e falta de disposição. A questão é que esses sintomas não são específicos da anemia e podem também ocorrer no hipotireoidismo, na depressão, no burnout, por exemplo. Por isso, se você apresenta esses sintomas, é muito recomendado que passe por uma avaliação médica para o diagnóstico correto da doença de base e receber o tratamento adequado. Existem vários tipos de anemia, mas o principal delas é aquela causada por uma deficiência de ferro, chamada de anemia ferropriva, que acomete especialmente crianças e mulheres em idade reprodutiva. Por estarem em pleno desenvolvimento corporal, as crianças têm uma demanda aumentada de ferro e precisam de uma alimentação adequada e saudável para fornecer todo o ferro necessário para o seu crescimento ideal. Hoje, nós sabemos que o consumo de alimentos ultraprocessados está aumentando expressivamente entre as crianças. Isso pode implicar em um padrão alimentar nutricionalmente pobre. Quanto às mulheres em idade reprodutiva, a cada ciclo menstrual, as perdas de sangue podem ser grandes o suficiente para reduzir a quantidade de ferro do organismo, propiciando a ocorrência da anemia. Tem mulheres com fluxo sanguíneo tão grande que chegam a perder 6 vezes mais sangue que outras. Mas uma coisa é fato: a redução de ferro no organismo geralmente acontece de forma gradual e antes mesmo de diminuir a produção de hemoglobina no sangue. O que caracteriza a anemia, a pessoa passa por um período de deficiência de ferro não anêmica, ou seja, as reações metabólicas essenciais do ferro no organismo ficam limitadas e isso deflagra uma série de prejuízos para a saúde de forma geral, como danos na síntese do DNA, na respiração celular, na função imune e na detoxificação hepática. Não tem como você se sentir pleno e disposto com ferro deficitário no corpo. Outro sinal que aparece é a queda de cabelo e enfraquecimento das unhas, impactando na autoestima da pessoa. Além da deficiência de ferro, uma redução da vitamina B9, o folato, a vitamina B12 e a cobalamina no organismo também pode gerar anemia, nesse caso conhecido como macrocítica. No caso da deficiência da vitamina B12, antes da redução da quantidade de hemácias, o sistema nervoso pode ficar muito comprometido, com a redução na capacidade cognitiva, perda expressiva de memória e presença de formigamento nos membros. Nas anemias, o corpo recebe menos oxigênio do que deveria. Isso reflete um aumento do trabalho cardíaco, estressando o coração e gerando sintomas como taquicardia ou arritmia. Isso pode se transformar em uma insuficiência cardíaca se não tratada de forma adequada. Existe também uma anemia que não é causada por deficiência nutricional. Você pode estar com as quantidades adequadas de ferro, vitamina B12 e B9 e ainda assim desenvolver essa anemia. Quando o corpo apresenta uma doença infecciosa, inflamatória ou neoplásica, essa condição pode levar a uma inflamação crônica. Nesse caso, as citocinas inflamatórias produzidas fazem com que o corpo entenda que está havendo algum tipo de agressão. E isso sinaliza para estocar o ferro, dificultando a liberação para as funções essenciais. Ela é a primeira causa de anemia de pacientes hospitalizados, especialmente os idosos, e a segunda maior causa de anemia, perdendo apenas para a anemia ferropriva. Doenças como artrite reumatoide, tuberculose, infecções fúngicas sistêmicas e câncer estão costumeiramente associadas à condição que também é conhecida como anemia da doença crônica ou anemia da inflamação.
E não saia suplementando por conta própria. Se o seu caso de anemia não é por deficiência de ferro e você toma suplemento de ferro desse mineral, você pode ter uma sobrecarga e uma intoxicação, que aumenta muito os níveis de radicais livres. A falta de ferro faz mal à saúde, mas o excesso dele pode ser tão nocivo quanto. É como se você estivesse enferrujando o seu corpo por excesso de ferro. A pessoa pode ter dores nas articulações, cansaço, alteração da libido, dor na região do fígado. Então, sempre que você tiver sintomas de fraqueza e cansaço atípicos, procure um médico para um diagnóstico adequado e um nutricionista para uma abordagem nutricional e suplementação alimentar assertiva. Neste junho laranja, o mês da conscientização sobre a anemia e a leucemia, compartilhe informação de qualidade e ajude as pessoas próximas que tenham reclamado desses sintomas para receber um tratamento correto. Um grande abraço e até mais!